Apocalipse capítulo 22, verso 12. Talvez seja a última página da sua Bíblia aí. Amém? Vamos ler. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é forte, abundante, Senhor Deus, excede todo entendimento humano, Senhor. A Tua palavra, ela é viva, ela fala aos nossos corações, ela nos edifica, ela nos repreende, ela, Senhor Deus, nos vivifica na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa me dar graça, conhecimento para explanar a Tua palavra esta noite, para pregar a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade total no meio de nós, Senhor. Fala conosco, sonda nossos corações, para falar, Senhor, segundo a Tua vontade, que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa palavra já está há uns dias no meu coração já. Depois você vai estar percebendo durante a pregação que durante as últimas estudos, palavras que eu mencionei uma coisinha ou outra assim, porque essa palavra já estava em meu coração, né? Deus já tinha colocado, né? Mas eu estava orando a Deus para saber a hora certa, né? Porque Deus sabe a nossa necessidade, né? E o que nós precisamos aprender, né? Na hora certa, né? Paulo, ele falou certa vez para Coríntios que eles viessem saber com moderação, né? Não viessem querer saber coisas teológicas demais, sem nem ter estrutura para tal, né? Mas venham saber aprender aos poucos, né? Então, a gente vai aprender hoje sobre a vitória da igreja e a sua recompensa. Amém? Nós sempre falamos sobre diversos temas, aprendemos a Bíblia, né? Deus muitas vezes nos chama a atenção, né? Pregamos contra o pecado, contra as coisas desse mundo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a recompensa, amém? Tá joia? Diga para o seu irmão assim, ó, tem muita recompensa te esperando. Mas diga com fé e com alegria, recompensa, irmãos, amém? Não é castigo não, em nome de Jesus. Diga com alegria, a recompensa está te esperando do Senhor. Deus tem galardão para você, fala para ele, para ela. Amém, irmãos? Então, isso aqui foi Jesus quem falou ali no final da revelação para João, né? Nós falamos um pouco dela semana passada, sobre as 7 igrejas, né? Do Apocalipse, da Ásia. E aqui no final ali, Jesus falou para ele, ó, eis que cedo venho, e o meu galardão, né, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, amém? Nós vemos, né, lá em 2 Coríntios, acho que 5:10, que fala que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, né? A igreja ali do tribunal de Cristo, né? Não é o dia do grande julgamento, do trono branco, né? Não é esse. O tribunal de Cristo é para a igreja somente, né? Não é para castigar ninguém, para mandar ir para o inferno ou o que seja, mas sim para galardoar, né? Dar o galardão, né? Aí, isso em 2 Coríntios. Mas em 1 Coríntios, Paulo, ele fala que vai ter nossas obras, né? Vai passar por uma prova. Aí a gente já vai falar sobre essa prova. Aí é bem interessante, né? Amém? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de falar que nós não merecemos nada. E nós não merecemos nada, né? A Bíblia diz, né, em diversos lugares que o homem está perdido. O homem, ele está
afundado nos próprios pecados, né? Nas próprias misérias, né? Para o mundo aí fora, muitas vezes é normal você adulterar, você roubar os outros, né? Às vezes, depende da coisa, você até é elogiado pelos outros, você fez uma coisa errada, né? Você, depende da coisa errada, não é tão normal que eles te elogiam, né? Pode dar muitos exemplos aqui, mas assim, né? A traição do casamento é um deles. Às vezes, no trabalho, você conta lá no mundo, né? As pessoas que não amam a Deus e não seguem, né, a Cristo, né? Às vezes você fala, trai a esposa, fala no trabalho, estou traindo minha esposa com tal pessoa. Aí os caras, garanhão, hein, não sei o quê. Então, não parece uma coisa errada, uma coisa horrenda, né? Que pode destruir a família, né? Destruir um casamento, algo que Deus uniu, né? Então, entre muitos outros, né? A mentira. O mundo é normal, o mundo está afundado, né? Nós também pecamos, a igreja peca. Mas há uma remissão do pecado através do sangue de Cristo, né? Nós somos lavados, né? Nós temos deixado para trás esse tipo de coisa, né? Estamos no processo de santificação, né? Então, mas nós temos essa segurança de salvação porque é através de Cristo, né? Lá em Romanos 3 fala que todos os homens estão perdidos, mas através de Cristo que morreu, através da justificação dele, ele nos justifica diante de Deus, né? Então, isso que nos salva, né, da ira de Deus, né, irmãos? Né? Lá em Romanos 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco. Vamos lá? É um versículo lindo que eu gosto demais, Romanos capítulo 5, deve estar em Romanos 5. Romanos capítulo 5, tá? Fica bem esperto na Bíblia que eu vou estar citando um monte de versículos aí que vou estar lembrando e vou estar citando, mas não vou estar lendo. 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Ira de Deus. Amém? Até aí. Então Deus, ele prova o seu amor, porque ele entregou Cristo por nós, né? Se nós não tivéssemos Cristo, nós não teríamos direito a nada, a não ser a morte eterna, né? Que a Bíblia diz, né? Então, mas com Cristo, a Bíblia diz que nós fomos feitos herdeiros de Deus. Diga amém, por gentileza. Nós fomos feitos cordeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Vou estar falando isso já também, tá? Então, para receber essas recompensas, a pessoa tem que estar justificada pelo sangue de Jesus. Se a pessoa não está justificada pelo sangue de Jesus, a pessoa pode fazer os maiores bens na face da terra. Pode ajudar todos os pobres, pode vender toda a riqueza para os pobres, pode, doar a metade dos seus órgãos para as pessoas. Pode ser as melhores boas obras, a pessoa mais boa, aparentemente, no mundo. Se ela não tiver Jesus, não vai ter recompensa nenhuma. E a maior recompensa ela não vai receber, que é ver Deus. Né? Então não importa o que você fizer, se você não faz em Cristo, para Deus, com Deus te ajudando, não vale recompensa. Não vai ter, amém? Então mesmo nós, né, a igreja, o corpo de Cristo, né, mesmo também sem merecer, mas através da justificação de Cristo, nós temos direito, né? Não merecemos, mas temos direito a recompensas do céu, amém? Do Senhor, né? A Bíblia fala sobre galardão, fala sobre recompensas, fala sobre coroas, né? Fala sobre diversas coisas que nos esperam, né? Esperam todos aqueles que creem e que vencerem, que chegarem na reta final, amém? Então é só através de
Cristo, né? Através da justificação, através do novo nascimento, ele está com Deus. Até mesmo não somente essas recompensas, né? Essa vitória da igreja de vencer, né? O reino das trevas e ser arrebatado, estar com Cristo. Temos também as recompensas terrestres, né? Qual que são essas recompensas? É a paz, é a alegria, né? Nós vemos, por exemplo, tem aquele Salmo 1, né, que diz: bem-aventurado o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, né, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Já estudamos sobre isso já, né? Todavia, ele medita na lei do Senhor todo dia, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não se secam, mas dá o seu fruto na hora certa, e tudo que ele faz prosperará. É recompensa já agora. Certa vez, uma pessoa falou: Jesus, deixa eu te seguir, Jesus. Aí, só que deixa antes eu sepultar o meu pai lá, que o pai morreu, Jesus. Jesus, não, deixa os mortos sepultar os mortos, vem e me segue. Aí eu disse, acho que foi Pedrão, né? Sempre Pedrão, né? Chegou: Jesus, mas e nós, que deixamos tudo para te seguir, que nós receberemos? Aí falou: eis que vos digo que vocês receberão novas famílias, novos pais, mães, tios e tal, ainda neste tempo presente e no futuro. Recompensas, né? Tem recompensas agora? Tem. Não é essa prosperidade que pregam hoje em dia aí no mundo, né, irmãos? Não. Vem para Jesus, né? Entrega a sua vida para Jesus, para Deus, que todos os seus problemas estão resolvidos. Não, irmãos. Talvez até aumente os problemas, tá, Edu? Mas você vai ter uma paz que excede todo entendimento, como a Bíblia diz, né? Você vai ter problemas, mas vai ter Deus ao seu lado indo contigo, né? Então, o que a Bíblia diz, essas recompensas presentes agora, não é que nós vemos no mundo hoje, ver as igrejas pregando, não. Que você tem que ser rico, ser filho de Deus, é o dono do ouro Deus é o dono do ouro e da prata. Você tem que ser rico também. Não, irmãos, né? Essa semana foi sexta, né? Aniversário do nosso diácono Edson. Eu liguei para ele, depois de um sacrifício que ele estava trabalhando, não podia atender, né? Consegui atendeu. Aí eu falei... Aí eu falei assim: feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te abençoe, Deus te faça um homem rico, Deus te faça o homem mais famoso da face da terra, que você venha ser engrandecido o teu nome. Ele: vigia, pastor, vigia. Aí eu falei: não, estou brincando, né? Deus vai te fazer famoso, você vai passar na televisão lá, vai conseguir pegar tchau, né? Então, né, irmãos, Jesus não falou isso. Jesus falou assim: olha, não ajunte tesouro aqui na terra, porque o ferrugem, a traça, os ladrões vão pegar. Ajunte tesouro lá no céu, ó. Amém? O que é se ajuntar tesouro? O tesouro vai ser a sua recompensa de suas obras aqui na terra, tanto para Deus quanto para o próximo, né? Tudo que nós fazemos está sendo escrito lá no céu. A Bíblia diz que está sendo tudo escrito lá, irmãos. E naquele dia vai ser abertos os livros, né? Então, a recompensa para nós hoje é essa, é a paz verdadeira, é a vida, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, amém? Então nós vemos galardões, né? Eu tenho muitos versículos, tá, gente? Mas não vale a pena passar um monte de versículos falando sobre galardão, né? Mas esse que eu li primeiro, Jesus falando sobre galardão, né? Eis que venho cedo e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas
obras. Amém? O que é galardão? É presente, né? Uma recompensa, algo que Jesus ele tem prazer em recompensar o servo fiel, né? Ele tem prazer em abençoar. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Mateus 5 agora. Nós vamos... Uma das primeiras mensagens que Deus me deu aqui na igreja, bem no comecinho, né? Nós falamos ali, estudamos sobre as bem-aventuranças, né? Sobre o Sermão do Monte. Tem Mateus capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas, no comecinho aí, a partir do versículo 3, Jesus aí começa a falar alguns exemplos, né? O primeiro é: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, versículo 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso Jesus falando, né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós. Então aqui, ó, você vê que bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino do céu. Os mansos, porque herdarão a terra. Depois o outro, verão a Deus. Não é que somente os limpos de coração verão a Deus. Não. A igreja verá a Deus. A igreja vai herdar o reino dos céus. A igreja vai herdar tudo isso aqui. Só que por que Jesus falou isso? Ele não falou que só os que choram serão consolados. Não. A igreja será consolada. Mas é explicando um pouco das recompensas que terão para nós. Só que o que? Ele usou isso, né, a infinita sabedoria de Jesus, para ensinar, né, os que choram, os que são perseguidos, os que têm misericórdia. Ele está falando o quê? Ó, tenha misericórdia. Ó, você está chorando, tenha paciência que Deus vai te consolar. Olha, você está sendo perseguido, vai ter um grande galardão. Tinha uma multidão, irmãos, diante de Jesus. No versículo 1 de capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a boca, ensinava. Então, ele viu a multidão, João. Ele viu ali, ó, dentro do coração de cada um. Aí ele via um que estava sendo perseguido, via um que estava lá, que era manso, e tinha um que não era manso. Ele falou assim: os mansos vão receber isso, para incentivar aquele que não era manso. Entendeu? Não é que só o manso vai receber aquilo que Jesus falou. É da mesma forma isso aqui. Você ajunta isso e as recompensas do Apocalipse das 7 igrejas. Por exemplo, vamos abrir lá agora? Jesus conhecia cada situação de cada igreja aqui, né? O que estava passando de bom, o que estava passando de ruim. Capítulo 2 em diante. 2 em diante. Né? Nós falamos semana passada sobre essas 7 igrejas. Então, Jesus não falou, por exemplo, para a primeira igreja de Éfeso, né? No versículo 7, 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Não quer dizer que só quem vencesse daquela igreja ia comer da árvore da vida no céu. Não. Todos aqueles que vencerem, todo cristão,
o servo de Deus e a serva de Deus que vencer, vai comer da árvore da vida. Não é somente daquela igreja, entendeu? Então ele estava dando um exemplo, uma recompensa de muitas que vai ter. Aí na segunda igreja ele falou no versículo 11: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aí no versículo 17: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. E tem todas as recompensas das igrejas, só que não é só para aquela igreja, é para todos que vencem, né? Então Jesus, da mesma forma que ele usou lá em Mateus, entendeu? Era o modo de Jesus ensinar, de tanto repreender, como também falar assim, ó, você está fazendo bem, continua assim, entendeu? Então tem essas recompensas, né? No versículo aqui 26, ainda do Apocalipse 2, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aí no capítulo 3, versículo 5: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos, né? Aí na outra, o que vencer será coluna no templo de Deus. Para outra, ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono. Meu Deus! É muita recompensa que a gente nem sabe às vezes, irmãos. Você sabia que você ia reger as nações? Que você ia sentar no trono de Jesus com Ele? É muita recompensa que nós ainda nem sabemos, que a Bíblia nem menciona. Amém, irmãos? Tem muita recompensa, que às vezes nós ficamos, lutando, eu vou chegar lá, vai chegar lá. Mas lá, irmãos, é um outro mundo, é uma outra esfera, é o céu. Amém? Né? Nós às vezes eu falo para alguma pessoa, Jesus ele vai voltar. Aí a pessoa, mas como vai voltar? Como assim? Ele vai voltar do céu para a terra novamente? Aí eu falei, para a terra, não. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e esperar nas nuvens. E a igreja será arrebatada. Mas isso parece filme de Hollywood. Eu falei, meu amigo, da mesma forma que no Antigo Testamento falava que ele ia vir, que ele ia morrer, falava que ele ia curar os enfermos, falava que ele ia fazer milagres e maravilhas, e aconteceu da mesma forma que a Bíblia fala que ele vai voltar, né? Como que Deus vai falar, não vai falhar no primeiro e vai falhar no segundo? Né? Então, Jesus ele vai voltar para levar a igreja. E a Bíblia fala que lá em cima, irmãos, vai ter a boda do Cordeiro. Já falei um pouquinho sobre isso, né? Aquela mesa assim, infinita. E a igreja sentará para grande festa. A Bíblia diz o seguinte: e se ouviu uma grande voz que dizia: eis aí a noiva, a esposa do Cordeiro, e ela vem com glória, com honra. O céu parando, imagina só, João, o céu, aquela santa paz, os anjos adorando a Deus, né? Tudo que você conhece do céu, imagina aí o céu assim, é muito mais. E o céu vai parar, brother. O céu vai parar com a igreja, a noiva de Cristo, né? A Bíblia diz que a igreja é chamada a noiva de Cristo. Chegar no céu. Imagina só, meu Deus do céu. Os anjos glorificando, aquela festa.
É a vitória da igreja, irmãos. Amém? Às vezes você pensa, parece Hollywood isso aí. Irmãos, nem Hollywood chega perto, não consegue fazer nem um cisco do que vai acontecer. Aquilo que Deus tem preparado para a igreja, para nós, para mim, para você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem o coração humano conheceu, nem chegou ao coração humano. Amém? É isso que Ele tem preparado para nós. Glória a Deus! A Bíblia fala sobre 4 coroas: coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa de glória e coroa da vida, né? Todas essas 4 vai ser uma só. Só que por que eles falaram diferente? Por causa do ensinamento, né? Elas vão representar a justiça, a glória, a vida e a eternidade, né? Nós vemos, né, muitas pessoas falando, né, que a coroa vai ter aquelas pedrinhas que são os galardões, né? Cada obra que você faz para Deus, ou ajudando, né, na obra, ou um irmão, você ganha uma pedrinha, né, na sua coroa, né? A Bíblia não fala sobre pedra na coroa, eu não consegui achar não. Mas dá a entender que é sobre essa coroa de glória que nós vamos ter. Que vai ter grande galardão e galardões pequenos também. Vai ter diferença do tanto que você faz, do tanto da sua obra, né? Nós vemos que há uma diferença, né? Há uma recompensa para aqueles que se esforçam mais. Aquele que se esforça menos, que se esforça mais, vão ser salvos. Mas há uma. E depende de como você faz, né? Vamos lá agora? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui Paulo está falando, né, só resumindo para vocês entenderem, acima ele está falando que estava tendo disputa na igreja de Coríntios, né? Um falava assim, eu sou de Paulo, a outros falavam, não, eu sou de Apolo, porque Paulo fundou a igreja em Coríntio, né? E depois Apolo, que era também um cooperador dele, veio depois para ajudar os irmãos, ficou ali um tempo com eles, ensinando a palavra de Deus, né? Ensinando tudo aquilo que a Bíblia dizia no Velho Testamento, que Jesus ia vir, né? Para salvar todo aquele que cresce, né? Ia morrer pelos nossos pecados. Então, algumas pessoas se identificavam mais com Paulo e outras pessoas se identificavam mais com Apolo. Aí uns falavam, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro. Aí Paulo mandou uma carta para eles e falou, mas como assim? Vocês estão errados, né? Eu montei a igreja, o Apolo veio regar, mas Deus dá o crescimento, Deus dá a vida, é Deus quem salva, né? Aí ele fala, né, sobre esse edifício, né, que ele construiu a igreja, né, as obras dele, de Apolo e de todo aquele que faz a obra de Deus, ou ajuda um irmão, né? Dá uma carona, ou o irmão está doente, você vai lá, né? Ajuda não for preciso. Aí no versículo 12, ele fala, né? E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, né? O fundamento, formar um edifício de ouro, ou de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Presta atenção agora, ó. Na verdade, o dia a declarará. Ó, na minha Bíblia está um dia com letra maiúscula. Como é que está na sua aí? Qual versículo? Versículo 13. De 1 Coríntios. Capítulo 3. Verse 3. 3. 1 Coríntios. Então é o dia do tribunal de Cristo, tá, gente? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia
a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí no versículo 14, se a obra que alguém fizer passar e permanecer no fogo, né, passar pelo fogo e permanecer ali depois do fogo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Como é que está na sua, João? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Amém. Sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pastor, mas o que quer dizer isso, pastor? É que é o seguinte, acabou o culto aqui, aí o nosso irmão Billy, né, com a Sheila e o John precisam de carona, por exemplo. Aí o pastor, irmãos, aqui quem poderia dar uma carona para eles? Aí alguém fala, eu pastor, estou aqui. Aí a pessoa vai dando carona e começa a reclamar, caramba, mas eu não queria ir na verdade. Mas, poxa, mas vai gastando minha gasolina, eles nem vão pagar, estou dando uma carona de graça, moram longe. Mas caramba, nossa, não sei o que, fala sério. Por que nem outra pessoa não podia dar carona? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Só que essa obra, naquele dia, no tribunal de Cristo, vai passar pelo fogo. Aí, só que nós, que nós somos humanos, né, não conseguimos enxergar o coração, achamos que a obra é ouro, é prata, que passa pelo fogo e continua firme, João. Só que às vezes foi palha, irmão. Foi um gravetinho que passou pelo fogo, acabou. Né? Nós não conseguimos saber. Às vezes nós vemos o pastor chega cedo na igreja para arrumar, e tal, o irmão chegou para fazer isso. Só Deus sabe se realmente do coração fez reclamando. Se fez por amor a Deus ou por interesse de outra coisa. De ajudar alguém, de fazer algo. Deus conhece a motivação e naquele dia será julgado. Amém? Né? Aí a Bíblia diz que se permanecer firme, a obra ali vai receber um galardão, um presente, uma recompensa, né? Imagina só, na sua vida de crente de 20 anos, você fez aí 10 mil obras. Caramba, hein? Passou cada uma. Ajuntando tesouro no céu, né? Você faz uma obra e ela no céu, plim, plim, né? Com caixa, né? Tesouro no céu. Vamos entender assim, só para a gente entender, tá, gente? Né? Esse é o tesouro que Jesus falou. Buscar a Deus e a sua justiça, né? O reino de Deus, as obras. Tiago falou o seguinte: me mostre, você diz que você tem fé, mas me mostre as suas obras, que aí eu vou dizer qual grande é a sua fé. Você diz que é crente, que tem fé em Deus, que você ama a Deus. Me mostre o que você faz, eu vou te dizer se você ama a Deus, se você tem fé. Me mostra, Tiago falou. Né? Porque tem um paradoxo, muitas pessoas falam, porque Paulo aí fala assim, olha, a salvação não é pelas obras, mas é pela fé, é por meio da fé e é pela graça de Deus, né? Efésios 2:8, para que ninguém se glorie, isso é para salvação. Mas, vamos lá agora, Efésios 2:8, é muito interessante o que vocês prestem atenção nesse detalhe grandioso. Efésios capítulo 2. Começa falando, né, sobre a salvação, que é pela graça, que nós não merecemos, mas Deus, Ele nos dá essa graça de salvação. Amém? Aí no versículo 8, quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, tá, gente? Não é, isso aqui não é dom da fé, não, é a graça. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Então não adianta você falar assim, eu faço tudo, eu ajudo o meu próximo, sou uma pessoa boa, e Deus vai me levar para o céu. Isso foi a maior discussão que eu tive com o Maguinho, quando o Maguinho não conhecia Deus ainda, né? A primeira vez que eu vim para o Havaí, eu fiquei com ele, trabalhando com ele com os tongas, né? Vim para surfar e eu fiquei com ele 3 meses, o Maguinho, todo dia. E ele não era cristão ainda, né? Não conhecia o Senhor, né? Não tinha tido um encontro com Deus. E ele batia, sempre pregava para ele, não, eu creio que se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu, e Deus não vai ser injusto não. Não. Aí eu falo, não é injusto. Você tem que crer nele, você tem que amar ele e fazer o que ele quer. Como ele quer, não como você quer. Para entrar na casa dele, tem que ser como ele quer, não como você quer. Né? Então você tem que reconhecer Jesus que morreu pelos seus pecados. Aí depois você continua fazendo, se é uma pessoa boa, mas se não tiver Jesus, no way. Amém? Em inglês, né? Aí fala no versículo 10. Olha que interessante. Né? O 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus fez isso através de Cristo para nós andássemos nessas boas obras. Nós temos que ter obras. Eu creio. Me mostra as tuas obras, eu vou falar o quanto você crê. Eu creio e Deus sabe todas as coisas. Deus sabe e Deus vai cobrar. Tem recompensa para isso, irmãos. Porque tem um trabalho a fazer. Se não tivesse um trabalho a fazer, não tinha recompensa. Amém? Se você trabalha, você tem o seu salário. Então a recompensa vem porque tem um trabalho a fazer. Que Deus colocou na mão da igreja. E Deus espera que nós venhamos fazer essas boas obras. Quando o povo de Deus, os hebreus, entraram na terra prometida, né, ia ser separado as terras para cada tribo. Certo? Os irmãos conhecem essa parte, né, da Bíblia, né? A recompensa ali que Deus tinha falado da terra de Israel. Cada tribo ia ficar com uma região. Só que a tribo de Levi não tinha herança da terra. Mas Deus falou para Moisés, olha, fala para os levitas que eles não vão ter a terra deles. Mas eu vou ser a herança deles. Eu vou ser a propriedade, a bênção deles. Eles não precisam disso, eles vão me ter. Então os levitas, a recompensa deles, a herdade, a herança deles, o galardão, a porção deles da terra não tinha, era Deus. E os levitas são sacerdotes. E nós fomos feitos sacerdócio de Deus, sacerdotes de Deus. Então o que acontece? A herança da igreja é o Senhor. Sacerdote, qual é a herança do sacerdote? Qual que é a parte dele? É o Senhor, é a presença de Deus, é estar com Deus todo momento, é desfrutar da presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir essa última passagem agora, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Então no final de tudo,
Deus vai fazer novos céus, nova terra, e nós vamos estar com Deus todo momento. No versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe por que co-herdeiros com Cristo? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Jesus herdou todas as coisas. Nós vemos lá em Colossenses, nós vemos isso lá em Efésios, fala isso. Por que há essa recompensa? Né? Nós vemos que durante toda a história da igreja, né, o povo de Deus sempre sofreu, irmãos, na face da terra. Né? Jesus, ele falou, né, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Né? Ele está conosco todo momento. E em certa parte da história, depois dos apóstolos, logo depois dos apóstolos, teve Agostinho. Talvez você ouviu falar de Agostinho já. Foi um grande homem de Deus. Deus usou ele para, sabe, moldar a igreja. Só que ele pregava muito sobre o céu, a recompensa do céu, porque tinha muita perseguição contra os cristãos, né, verdadeiros. E a igreja católica estava matando muitos cristãos, porque eles não aceitavam as imagens, não aceitavam as coisas que o catolicismo estava criando, né? Dividiu a igreja ali. E ele pregava sobre essa recompensa, porque tinha muito sofrimento. Então ele falava, não, continuem firmes. Deus tem uma recompensa para vocês, vale a pena seguir Jesus, vale a pena amar a Deus e andar na contramão do mundo, vale a pena. A sua recompensa não é aqui, é lá em cima, porque os homens têm a tendência de querer ser recompensado aqui, de querer ser honrado na terra, mas a nossa maior honra e a recompensa é no céu, né? E Agostinho, ele pregava isso, não, é o céu, é o céu, é o céu, vou ter ruas de ouro, né? E isso, aquilo, isso. Aí Jesus apareceu, ele escreveu isso, ele contando que Jesus apareceu para ele. Ele teve uma visão, ou um sonho, se não me engano. E Jesus falou para ele, Agostinho, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um céu para você, com ruas de ouro, muros de pedras preciosas, casas, tudo que o céu pode oferecer, o mesmo céu que existe hoje, para você. Só que a minha presença não vai estar lá. Eu vou fazer um céu para você, toda a recompensa do sofrimento. Mas o meu tabernáculo não vai estar lá, eu não vou estar lá. Ele, que isso, Senhor? Então o céu não vai ser o céu. Ele falou, você tem pregado isso. Você tem pregado o céu, a recompensa é o céu, é as bênçãos do céu. Mas você não tem pregado que a recompensa sou eu. A recompensa é me ver face a face. Porque em toda a história nenhum homem sequer viu a Deus. Mas a recompensa no céu, a igreja vai ver Deus. É a maior recompensa, irmãos. É você desfrutar. Imagina só aquela glória de Deus. A Bíblia diz que no céu não tem sol, irmãos. O que alumia o céu inteiro é a glória de Deus. Você entrando diante da presença de Deus, assim, ó, você sentindo, não é você ver, você sentindo, assim, ó, a presença de Deus queimando dentro de você. É uma glória que nos aguarda lá, irmãos, que eu sempre cito aqui Paulo falando, irmãos, tenho para mim por certo, Paulo falou, que as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A presença de Deus vai ser tão grande em nossos corações, vai invadir a nossa alma, irmãos. Você vai esquecer das ruas de ouro, você vai esquecer do rio que desce o trono de Deus, o maná, da árvore da vida, de tudo, os anjos. Você não vai querer ficar assim, você vai querer assim, ó. Deus é o centro das atenções do céu. O centro. Você pode entrar assim, ó, você vendo tudo, uau, mas quando você vê aquele brilho, assim, aquele trono brilhando, aquela glória no céu, você vai esquecer de tudo. É isso que nós temos que mais almejar. Às vezes vem uma vontade de pecar, você pensa, a glória de Deus, um dia eu vou te ver, Senhor. Vai te dar uma força grandiosa para vencer. Para vencer a mentira. Irmãos, vai dar uma força grandiosa, porque é maravilhoso. É isso que nos espera, João.
Sei que você vai dar para abraçar Jesus, assim, obrigado, mestre, obrigado, Senhor. Né? Nós abraçamos uns aos outros, é tão gostoso. Né? Vem aquele gozo na alma quando nos abraçamos, um abraço verdadeiro. Imagina só, irmãos, a presença de Deus vai ser tão grande, vai, meu Deus. Eu não consigo imaginar, irmãos. Eu não consigo imaginar. Meu coração está aqui assim, ó. Só de pensar no gozo da glória do Senhor. Aleluia. O gozo que nos espera. O triunfo da igreja entrando no céu. E o Senhor entra para o gozo do teu Senhor, que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Nossa maior recompensa, a presença do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Há uma recompensa.